E aí, gente, espera aí, deixa eu ver o que eu tenho que falar aqui. Beleza, maior transmissibilidade, maior escape imune. Então essas são as duas características confirmadas da Omicron. E agora a gente tem uma dúvida que está se confirmando, que é a questão da Omicron ser mais leve. A gente sabe que ela é mais leve, mas o porquê disso ainda não está definido. Então a questão dela, os estudos começaram a mostrar, tá, uma afinidade maior pelo sistema respiratório superior. Então por que eu coloquei essas duas imagens aqui? Essa imagem aqui é a primeira imagem de microscopia eletrônica da Omicron. Então esse aqui é o vírus, o coronavírus, dentro aqui infectando aqui esse tecido celular. E aí você tem aqui o pulmão, mostrando para vocês então o que é via respiratória superior. Quando a gente fala de coronavírus, em geral, tá? Qualquer tipo de coronavírus, por que o coronavírus é tão mais transmissível do que o vírus da gripe, por exemplo? O coronavírus tem um tropismo, que a gente fala, que é a afinidade de crescimento pelas células das vias respiratórias superiores, mais do que o pulmão. Nos primeiros dias, antes do coronavírus ficar grave, ele não desce para o pulmão. Ele fica multiplicando aqui nas células do nariz, da garganta, da traqueia, tá? Então você tem ali uma multiplicação viral nesse estágio, nesse local. É por isso que o coronavírus é mais transmissível. Porque como ele se multiplica nessas células superiores, tá? Você tem ali o vírus estando mais exposto para sair do corpo e chegar nas outras pessoas. O vírus da gripe é um vírus que tem uma característica de multiplicar mais profundamente. Então você tem uma transmissibilidade menor, apesar de ser transmissível por tosse, por fomites, né, por saliva. Então a pessoa precisa derrubar uma gotícula ali do fundo do pulmão dela para sair ali e pegar, tá? Então, por isso que ele é mais transmissível de forma geral. E a Omicron, parece que os estudos estão mostrando uma menor afinidade dela pelo sistema respiratório inferior, ou seja, ela pode multiplicar menos no pulmão, porque ela prefere uma via diferente ali na hora de entrar na célula, que o pulmão não tem muito essa via, tá? E aí ela vai multiplicar mais na via respiratória superior. Isso pode explicar, inclusive, por que ela é ainda mais transmissível do que o coronavírus original. Porque se ela multiplica na via superior, ela pode estar antes das outras variantes, ela pode estar ali em quantidade suficiente para ser eliminada. Então a gente viu isso, mas ainda é muito cedo para explicar por que, que isso não causa doença grave. Por que, que a Omicron é leve? É porque ela não multiplica no pulmão? Pode ser que ela não multiplique no pulmão e isso possa explicar por que ela é mais leve. Mas a gente tem que lembrar que a COVID não é só uma doença respiratória, é uma doença do sistema cardiovascular, do sistema neurológico. Então a gente tem várias outras áreas ali que o coronavírus pode infectar que possam estar relacionadas. Um grande exemplo, sistema cardiovascular. O coronavírus sabidamente lesiona vaso sanguíneo. Então você tem risco maior de miocardite, risco maior de infarto, risco maior de derrame cerebral, risco maior de trombose, tudo isso por causa da lesão do coronavírus nos vasos sanguíneos. Essa lesão acontecer no pulmão por causa da Ômicron? Será que a Ômicron também afeta menos os vasos sanguíneos? Isso é uma pergunta que está em aberto na ciência e a gente não sabe responder. Mas esse fato dela não infectar bem os pulmões, aparentemente esse estudo ainda está em análise e tudo, ainda devem sair mais estudos sobre isso, parece que então ela tem menos efeitos no sistema respiratório, gera menos falta de ar, e aí você tem uma doença mais leve, tá? Mas ela pode ser grave em pessoas que são suscetíveis. E aí, isso está fazendo um pouco. A gente começa a ver algumas evidências que têm relação com esse fato dela não multiplicar bem no pulmão e multiplicar bem nas vias respiratórias superiores. Então a Raquel Araújo fez uma pergunta para mim. Tenho visto muita gente dizendo que não confiam nos testes pelas notícias que não detectam a Omicron. Pelas notícias de que os testes não detectam a Omicron. Amigos que testaram negativo, falando que deve ser falso negativo, porque o antígeno não detecta a Omicron. Poderia falar mais sobre isso? Qual é o melhor teste para fazer? Então, semana passada eu acho que eu falei isso, falei que o PCR não precisa preocupar com o PCR ele vai pegar a Omicron, mesmo a Omicron tendo mutações ali. Tinha um rumor aí de que ele não pegaria, mas ela pode ela tem mutações em uma das áreas que o PCR busca, mas o PCR busca no mínimo duas, então a outra daria positivo, e se o PCR é feito com 3 alvos, ele daria positivo. Então pode fazer aí o PCR tranquilo. O PCR sempre vai ser o padrão ouro para esse tipo de vírus, a não ser que surja um teste melhor ainda, mas até agora não. Se você está com dúvida, quer ter a certeza quase absoluta de que você está infectado ou não, faça o PCR. Se você tiver com sintomas, tá, de COVID, sintomas respiratórios e fizer PCR, a probabilidade de erro do PCR é de menos de 0,1%. Tá? Então, você vai ter uma resposta muito certeira. No caso dos testes de antígeno, até semana passada, o que eu falei para vocês é que não precisava preocupar,
porque a Omicron não aparecia, não tinha nenhum problema, o teste de antígeno, o funcionamento dele não seria afetado por essas mutações, mas saiu alguns estudos. O primeiro estudo, na verdade, está em pré-print ainda, tá? Deixa eu ver se eu coloquei no meu... Isso. Tem um estudo em pré-print de que é melhor detectar a Omicron pela saliva e não pelo exame lá do fundo do nariz, que é o teste de antígeno, o suave que vai aqui no... Na verdade, não vai nem no fundo, vai no meio aqui do nariz. Tá? O que vai no fundão mesmo é o PCR. E aí saiu esse estudo mostrando que a Omicron, eles compararam o resultado de pessoas sabidamente positivas, de PCR positivos, com os resultados de nariz e saliva. E perceberam que os resultados de saliva, eles concordam mais com os resultados do PCR. Então parece que detectar a Omicron pela saliva é melhor. Não significa que todo o teste de nariz feito dá negativo. Se você tiver uma carga viral mínima suficiente para ser detectada, a Omicron vai ser detectada, tá? Pelo nariz ou pela garganta. Como é que chama? A acurácia do teste, ela pode ter diminuído, mas ele ainda é eficiente. Agora, o que isso significa? Que a gente precisa fazer mais, pelo menos uns 2 estudos para avaliar esse cenário no cenário brasileiro, para ver se a gente tem que adaptar as bulas dos testes. Esses testes têm que ser feitos pela saliva? Então a gente ainda não sabe. Se você tiver a opção de fazer um teste de saliva, de antígeno, faça o teste de saliva, porque é o que os estudos estão mostrando. Tá? No caso da Delta, por exemplo, a Delta não é bem detectada pela saliva, ela é melhor detectada pelo nariz. Então, parece que tem alguma coisa na Omicron ali, de que ela vai infectar melhor aqui a região da garganta, a região das vias respiratórias superiores, tá? Não infecta tão bem o nariz, pelo jeito, tá? Segundo o que esse estudo está mostrando aí, é muito cedo para afirmar com certeza, mas tem alguma coisa nela ali que faz com que ela seja mais transmissível, que ela infecte essas vias respiratórias superiores e que, por isso, ela esteja causando tanto problema no mundo.